Internautas, ouvintes do portal Soledade News, bom dia a todos. Nesse momento nós estamos junto à Cotrijal, escritório central em Soledade, para mantermos um diálogo sobre a safra da soja, também projeções sobre as safras ou as culturas de inverno, um pouco de Exposol, com Givago Borghetti, ele que é engenheiro agrônomo da Cotrijal, aqui na nossa Soledade. Givago, 95 aproximadamente, já colhido em Soledade, que avaliação se faz e o que projeta desse restante da cultura de soja aqui para a nossa Soledade? Bom dia do portal Soledade News. Bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes do portal Soledade News. É sempre uma satisfação podermos estar sempre contribuindo com essa parceria, trazendo informações importantes para os nossos munícipes de Soledade e em especial também aos nossos nobres produtores associados. Falando agora então sobre a safra da soja, sim, Marquinhos, nós temos hoje em torno de 95% a 96% da safra colhida, né? Ficando algumas áreas só por serem finalizados, o que a gente acredita que até esse final de semana aí, 100% da nossa área de atuação de soja no município de Soledade vai estar concluído as colheitas. Fazendo um apanhado geral, o que a gente percebeu nessa safra? Foi a safra do sorteio da chuva. Aquelas comunidades que pegaram mais chuvas, elas obviamente estão colhendo melhor. Aquelas localidades em que não se teve muita chuva, as áreas que têm uma média de produtividade mais baixa. Mas quanto é, Givago, essa média? A gente está falando, tem áreas, em algumas regiões, claro que isso não reflete a média de Soledade, teve áreas de 50 sacos por hectare, mas também como teve áreas que se colheu 18, 15, 20 sacos por hectare. Então a gente acredita que a média de produtividade no município de Soledade deve ficar entre 30 a 35 sacos de soja por hectare, que não é o que a gente gostaria que fosse. A gente trabalhou, os produtores fizeram o seu dever de casa da melhor forma possível, planejaram bem a cultura, escolheram cultivares certas, adubação correta, fizeram os tratos culturais certos, só que quando São Pedro não nos ajuda e não nos manda chuva, né, tudo perece. Não só a parte da agricultura, mas também a pecuária, com falta de campo para pastagem, os nossos mananciais hídricos também mais baixo. Quem mora na cidade também vê os seus gramados, né? As gramas praticamente toda morta, então sem água tudo padece. Mas isso faz parte do nosso negócio, faz parte da agricultura, só que não tão corriqueiro assim de ser 4 safras, já vemos nessa adversidade climática, né? 3 por estiagens e uma basicamente por impossibilidade de colheita no final, que foi o ano passado, em função das chuvas de maio. Mas, como eu havia dito, a agricultura é uma nobre atividade, quem é louvável e tem que dar os parabéns para todos os produtores que fazem essa atividade, porque você investir um capital pesado e num investimento a céu aberto, né, esperando chuva, esperando que seja um momento adequado para a colheita, não é qualquer pessoa que se dispõe a fazer isso. Então, os agricultores têm o nosso reconhecimento, o nosso respeito, né, e a nossa admiração. Givago, nós temos evidentemente a questão agora de culturas de inverno, logo a seguir a soja. Temos o trigo, temos as aveias, temos as pastagens, mas me parece que a canola está chegando em Soledade também de uma forma que a gente não conhecia. Perfeitamente, Marquinhos, tocaste num ponto muito importante, que é as culturas do inverno. Não só as culturas, aquelas que têm valor econômico, que com certeza vale a pena, que é a questão do trigo, a questão das aveias, né, aveia branca, aveia preta, canola, agora vindo para o município de Soledade, alguns produtores já investindo nessa cultura, né? Mas eu volto a frisar a qualidade do solo. O que a gente pode ver nessa safra, além da parte que faltou chuvas, claro, que limitou o potencial produtivo, mas aquelas lavouras em que o produtor cultivou milho, que fez uma rotação de culturas, que colocou palha no sistema, produziu melhor.
do que aquele vizinho que faz aquela monocultura. A gente sabe também que, infelizmente, ou não digo infelizmente, mas que para a cultura da soja isso é prejudicial, a falta de palha. Uma grande parte, vamos dizer 70% da agricultura de soledade é em terras arrendadas, em que o produtor cultiva a soja só no verão e os arrendatários botam gado no inverno. E o gado no inverno, o pisoteio judia bastante a terra em questão de compactação e também porque não deixa restos culturais espalhada para o sistema. Por que a palha é importante? A palha é de extrema importância para o sistema plantio direto, porque ela protege o solo, principalmente deixando a terra mais úmida, e principalmente a questão das temperaturas. Se você pegou, né, em fevereiro ali, que a gente teve temperaturas de 40 graus, se é um solo com alta camada de palha em cima, a temperatura do solo lá embaixo está em 15, 20 graus. Agora, se você pega uma terra sem palha em cima, você botar a mão 3 horas da tarde com temperatura de 40 graus, você não consegue ficar com a mão no solo. Tu imagina para uma planta permanecer ali, né? Aí que acontece a evaporação e se perde a umidade do solo. Exatamente. Então, o que a gente sempre fala? As culturas de inverno são de muita importância. Pousio não se deve deixar em hipótese alguma, né? A questão integração lavoura-pecuária, pode-se fazer pecuária no inverno? Pode, mas obedecendo sempre uma lotação de unidade animal por hectare. Não superpovoar, né? Tirar o gado mais cedo, né? Deixar mais palha via sistema, porque o único jeito que o produtor que tem vai plantar soja nessa parte após gado, ele vai colher melhor é se tirar esse gado cedo, deixar bastante palha no sistema, obedecer o número de cabeças de unidade animal por hectare, né? E agora falando então dessa parte das culturas econômicas, a gente está vendo trigo muito em função dessa política econômica, né, que se tem, não se tem um seguro bom para as culturas de inverno, não se tem um financiamento, né, não se tem um incentivo, principalmente por parte governamental, né, mas a gente sabe quanto importante é o cultivo de trigo para se ter na gestão da propriedade, né, ter um rateio dos custos, né, a própria canola que está vendo agora, as aveias, enfim, mas que o produtor pense, racionalize suas atividades. A gente não está dizendo aqui que a gente quer fazer um trigo que vai imobilizar 60, 70 sacos de custo por hectare, mas fazer uma lavoura racional. O que é uma lavoura racional? Uma lavoura racional é aquela que você faz um planejamento onde você gasta um pouco menos, né? Gastando naquilo que se você pode racionalizar, você racionaliza, mas que te possibilite ter lucro, né? Que você tenha uma rentabilidade na cultura. A gente pode fazer um custo de produção de trigo que o produtor gaste aí ao redor de 30, 35 sacos, uma tecnologia média, mas a gente sabe também, se nós quisermos fazer uma tecnologia de ponta, vai comprometer para quase toda a produtividade. Então, assistência técnica e produtor tem que sentar juntos, planejar a sua atividade, para que ele possa sim ter lucro no inverno, porque ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, né? Então a gente tem que estar do lado do produtor para tentar fazer com que ele tenha êxito na atividade de inverno, gastando menos e produzindo para ter o sustento da sua família. Isso vale para trigo, vale para aveia branca, vale para aveia preta, vale para canola, enfim. A gente tem que ter sempre a técnica aliada à relação custo-benefício, que isso faz parte da gestão, não só dentro da propriedade, mas também de nós profissionais informar os produtores da melhor maneira possível. A área de cultivo está crescendo nas culturas de inverno em Soledade? Essa safra, Marquinhos, a gente acredita que vai até diminuir, né? A gente está vendo aí uma redução em torno de 20% da área de trigo, né? Em função do custo de produção, em função dessa política agrícola que não se tem hoje, né, em função do que se vem tendo das safras passadas, ou é frustração de safra por seca, ou é frustração de safra por impossibilidade de colheita pelas chuvas, enfim, né. Então a gente acredita que vai ter, até o momento, a gente acredita que em torno de 20% a menos da cultura do trigo.
Canola vai subir um pouco no nosso município, mas ainda é uma área praticamente muito pequena em relação à área agrícola do município, né? Basicamente se tem bastante aveia, né? Aveia branca, aveia preta, enfim. Mas em função do atual momento que o cenário agrícola está, a gente acredita que vai haver uma redução da área de cultivo de inverno. Mas a gente deve pensar sempre para o futuro, pensar para frente, né? Corrigir o solo, botar palha. A gente sempre fala que a safra de inverno, se você não perder e você empatar, você já está ganhando. Porque você bota adubo no sistema 2 vezes por ano. Se você deixar a terra parada, você vai botar só uma vez para a soja. Você faz manejo de plantas daninhas. Se você deixar uma área em pousio, os produtores sabem o quanto é difícil manejar plantas daninhas e cada vez surgindo novas invasoras. Ou é caruru, ou é losna, ou é buva, ou é capim-rabo de burro, enfim. Se você planta trigo, você já deixa uma condição melhor para o desenvolvimento da soja, né? Então a gente sempre fala que cultivar inverno é importante também para o sucesso das culturas de verão. E o que a gente vê também que está aumentando a cultura do milho em Soledade. Os produtores estão vendo que o custo para se implantar uma lavoura de milho está muito parecido com o custo de uma lavoura de soja, porque uma lavoura de soja hoje você tem que entrar muitas vezes com pulverizador, várias plantas daninhas, são várias pragas, são várias doenças, né? E o risco que se tinha no milho, hoje tem no soja também. Então a gente vê que hoje um custo de produção de uma lavoura de milho de boa qualidade, de média e alta tecnologia, você gasta 65 sacos de milho. E você tem uma expectativa de se colher aí 140, 150 sacos. Então tem que sobrar no soja em torno de 40 sacos para dar o lucro que uma lavoura de milho dá. A gente não está falando aqui que tem que se plantar 100% da área milho, mas que o produtor comece a investir nessa cultura. Porque o único jeito de nós termos resultados diferentes é fazermos coisas diferentes. Então, que o produtor plante 15%, 20% da área de milho e vá fazendo a rotação na sua propriedade ao longo das safras, até que passe em toda a propriedade dele a cultura do milho. E a gente está vendo que está crescendo essa cultura. Nessa última safra, o milho é essa que passou agora, 24, 25, que nós estamos finalizando, a cultura do milho está dando mais rentabilidade que soja, porque a rentabilidade do milho é positiva, a da soja com 30 sacos é negativa, né? Se você pegar um custo de produção hoje de soja 30, 35 sacos, tirando o arrendamento, e o produtor está colhendo isso de média, então a soja praticamente não vai dar lucro, o milho até que deu um pouco de lucro, né? Então a gente tem que sempre frisar que é importante a diversificação das culturas. E no inverno, o que tem de melhor para nós hoje é milho e soja. Não ficar só nessa monocultura de soja, mas que se plante um pouco de área. Eu nunca plantei milho, mas começa com 10%, 20%. A Cotrijal está 100% à disposição dos produtores através do seu departamento técnico para fazer o produtor cada vez ir melhor. Ou seja, o que tu está passando aos nossos ouvintes, os nossos internautas, é a rotação de culturas, o que é fundamental. Por fim, Exposol 2025, 1º a 4 de maio, Cotrijal com as suas estandes sendo montadas, estará presente mais uma vez nessa parceria duradoura. Perfeitamente, Marquinhos, e a todos os ouvintes, nós da Cotrijal, né? Queremos convidar todos os ouvintes do portal Soledade News, né? Que se façam presente nessa feira que é tão importante para o município de Soledade, não só do setor das pedras preciosas, mas também do setor do agro, que Soledade tem muita pujança nas pedras preciosas, mas também o agronegócio tem uma atividade fundamental no nosso município, e também é a feira do agronegócio. A Cotrijal, desde que veio para Soledade, sempre foi muito fiel aos produtores, ao município, né? Então nós não poderíamos deixar de estar presentes. A gente sabe que não é um momento ideal para o agronegócio, os momentos que a gente está tendo, mas a gente quer trazer inovação, a gente quer trazer informações, a gente quer estar do lado dos produtores os 365 dias do ano. Lá, o produtor que se fizer presente na feira pode conversar com nós estamos lá, né? Fazer planejamento de cultivo das suas lavouras, novas tecnologias que a gente possa produzir com custo mais baixo, ter mais produtividade, enfim. A Cotrijal está junto do município, está junto dos produtores, né? E o que tiver ao nosso alcance pode contar conosco
de 1º a 4 de maio, Exposol Cotrijal estará presente. Quero dar o recado. Givago Borghetti, ele que é engenheiro agrônomo da Cotrijal em Soledade, ampliando essas informações das culturas de verão, de inverno e também projetando aí a nossa Exposol 2025. Evidentemente que não podemos esquecer de tudo que aconteceu em 2024 e esperamos que 2025 isso seja totalmente superado. Marcos Vinícius de Souza para o portal Soledade News.